projeção aqui atrás, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Pode se sentar. Estamos muito felizes nessa noite, irmãos, pelo privilégio que Deus tem nos dado de aqui estarmos presentes nesta noite adorando o Senhor. Estamos felizes porque Deus tem cuidado da nossa vida, tem nos sustentado, tem nos conduzido a cada momento da nossa vida, da nossa trajetória. E sempre Deus tem uma palavra de instrução, uma palavra de orientação, uma palavra que serve de rumo para a nossa conduta cristã. E hoje é mais uma delas, creio eu. Me sinto à vontade nessa noite para trazer essa palavra, visto que durante a semana recebi uma mensagem de um membro desta igreja, encaminhando um vídeo que falava muito sobre este fato, sobre o fato de nos colocarmos na presença do Senhor em oração. E também na última quarta-feira estivemos aqui adorando a Deus. Pastor Wellington também trouxe uma palavra dentro desse contexto, né? Uma palavra muito pertinente à igreja, principalmente nos dias de hoje. Nós precisamos muito de ser orientado, de ser instruído por Deus para caminharmos na presença do Senhor. E as mensagens que Deus tem trago à sua igreja são mensagens que têm sempre nos advertido, nos orientado e nos instruído a caminharmos de acordo com a sua vontade. E diante desse fato, o Senhor colocou esse texto da palavra de Deus no meu coração durante a semana, 2 Crônicas 7:14, onde a palavra de Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existe uma outra tradução que diz que sararei a sua ferida, algo desta natureza. Mas eu queria falar nesta noite sobre aquilo que Deus estabelece para nós termos uma vida de sucesso, baseado nesse texto de 2 Crônicas. Cada palavra que às vezes é ministrada, é mencionada por aqueles que têm a oportunidade de subir a um altar como esse, ela é conduzida e instruída pelo Espírito Santo, às vezes, de uma forma. E a palavra, ela se revela e a cada dia ela se renova. E às vezes você já ouviu, ou em algum momento, uma mensagem baseada nesse texto, talvez dentro de um outro parâmetro, mas nós não vamos fugir daquilo que a palavra tem como norte, daquilo que a palavra tem como instrução nesta noite. E dentro desse fato, nós nos baseando nesse versículo de número 14 do capítulo 7 de 2 Crônicas, nós queremos falar sobre o que Deus estabelece para nós termos sucesso na nossa caminhada de vida cristã. E dentro desse contexto, desta noite, desse texto que foi empregado como tema dessa mensagem, o Senhor, primeiramente, Ele revela 4 condições para termos sucesso. E a primeira dela, ela está logo no início desse versículo de número 14. O Senhor, Ele traz uma condicional, e após Ele trazer essa condicional, após Ele trazer essa condição, Ele revela essa primeira condição para nós termos sucesso. A condicional que eu me refiro aqui é se o meu povo, ou seja, se o meu povo tomar uma posição, tiver uma atitude, e logo após ele descreve quais são essas atitudes para nós termos sucesso na nossa caminhada, na nossa vida cristã. E essa primeira atitude, ou essa primeira condição que o Senhor estabelece, é justamente essa que está no início desse versículo, depois do Senhor trazer essa condicional: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A primeira condição que esse texto retrata, para que o povo absorva da parte de Deus a bênção, a graça, o favor da parte do Senhor, para que o povo tenha sucesso, é essa: se humilhar. Não sei qual é a sua concepção, o que você pensa, o que você traduz dessa palavra se humilhar, e talvez às vezes haja muita confusão naquilo que se diz respeito a uma pessoa humilde ou a se humilhar. Mas dentro de um significado, à luz da palavra de Deus, dentro de um contexto bíblico,
Se humilhar consiste em um ato de submissão, em um ato de sujeição, em um ato de dependência. Está relacionado a alguém que deseja viver de acordo com a vontade de Deus. Segundo o conceito bíblico nessa noite, se humilhar está dentro desse parâmetro. É uma pessoa que está submissa, é uma pessoa que está sujeita, é uma pessoa que está na dependência, está relacionado a alguém que deseja viver de acordo com a vontade de Deus. E o Senhor encaminha esse texto dentro desse parâmetro. E a primeira condição que o Senhor coloca para aquele povo naquela presente época, absorver e ter sucesso, é essa: se humilhar diante do Senhor. Se humilhar é se sujeitar ao Senhor, é se submeter à vontade do Senhor, é ser um dependente dentro desse contexto bíblico desta noite, é viver justamente a vontade do Senhor. A palavra de Deus cita alguns versículos que falam diretamente, nos conduz e nos remete a ter uma compreensão e nos mostra que se humilhar diante do Senhor nos traz um benefício enorme para a nossa conduta, para a nossa vida cristã. Naquela presente época, o Senhor orientou o povo a se colocar em sujeição, a se colocar em submissão, a ser um dependente do Senhor diante das circunstâncias, das adversidades, que até propriamente o versículo de número 13 relata e diz, de acordo com 2 Crônicas, o versículo de número 13, diz assim: se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Aí o Senhor declara, no versículo de número 14, qual seria a condição para ter sucesso diante das situações de adversidade que ele coloca aqui no versículo 13. E a primeira atitude é essa: se humilhar, se sujeitar ao Senhor, se colocar na dependência do Senhor, se submeter a Ele. Esse é um parâmetro que o Senhor não abre mão para nós termos sucesso na nossa vida, na nossa caminhada cristã. É muito importante que tenhamos o Senhor como aquele que governa a nossa vida, como aquele que está conduzindo os nossos passos em todas as circunstâncias, em todas as áreas da nossa vida. Talvez você está passando por uma adversidade, talvez você está passando por uma aflição, talvez você está passando por um momento de turbulência na sua vida, e às vezes você procura meios para poder ser aprovado, meios para poder ter vitória, meios para poder ter sucesso diante desse quadro que você vive. A primeira instrução que eu deixo para você, baseada nesse texto, nesta noite, é essa: se humilhe diante do Senhor. E esse se humilhar aqui não é ser humilhado, não, é se submeter diante do Senhor, é ser dependente dEle, é viver de acordo com a vontade dEle. É isso que o Senhor retrata nesse texto, que o Senhor conduz através dessa palavra e que serve também para instrução nos nossos dias atuais. Se queremos ter uma vida bem-sucedida, nós precisamos nos humilhar, nos colocar debaixo da potente mão do Senhor, e a própria palavra diz que a seu tempo Ele vos exaltará. Não sei quais são as circunstâncias que você está vivendo, como já disse nessa noite, mas um conselho que eu te dou: se coloca debaixo da mão do Senhor, mesmo em um quadro difícil, mesmo em uma situação negativa, mesmo em um momento de provação na sua vida, se coloque debaixo da mão do Senhor, se humilhe dentro desse quadro, dentro desse aspecto que a palavra de Deus nos orienta, e você vai ter sucesso na sua trajetória de vida, você vai ser abençoado. Coloque-se em submissão a Deus, coloque-se em dependência a Deus, viva de acordo com a vontade do Senhor, que o Senhor vai te agraciar com você tendo uma vida de sucesso, uma vida bem-aventurada. A primeira condição que esse texto retrata para nós sermos bem-sucedidos, para termos sucesso na nossa trajetória de vida cristã, é essa: nos humilharmos diante do Senhor. A palavra de Deus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo de número 11, a Bíblia diz assim: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado.
Às vezes aquele que tem a presunção de achar que com os seus próprios meios, com as suas próprias condições, ele vai ser bem sucedido, às vezes ele se torna humilhado. Mas aquele que se coloca debaixo da potente mão do Senhor, o Senhor o exalta, o Senhor o ergue, o Senhor o levanta, o Senhor o abençoa. Eu não sei o que você está vivendo, pode ser um quadro difícil, mas se você se submeter ao Senhor, se você se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, reconhecendo Ele como Deus supremo, que guia, que dirige, que conduz a sua vida, Deus vai te exaltar, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar. Às vezes existem circunstâncias que nós passamos na nossa vida, às vezes existe afronta, às vezes existem temores que há no nosso coração, que às vezes nós ficamos procurando, às vezes, uma condição para ter sucesso diante daquela questão. E eis aí uma atitude que você deve tomar: se coloca debaixo da mão do Senhor, se humilha debaixo da potente mão do Senhor, se submete à vontade de Deus, pratica aquilo que Deus manda, aquilo que Deus te orienta, e pode ter certeza que na hora certa Deus vai te exaltar. A palavra de Deus diz isso em Lucas 14:11, o versículo que eu acabei de ler aqui: pois todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha diante do Senhor, esse será exaltado. Faz-se necessário nós reconhecermos a dependência do Senhor em um estado de se humilhar debaixo da sua potente mão, mostrando a Ele que nós somos eternos dependentes do seu favor, da sua graça, do seu benefício, da sua bênção. A primeira condição para você ser abençoado, a primeira condição para você obter sucesso na sua vida, é você se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 136, versículo de número 6, a Bíblia diz assim: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes, e de longe reconhece os arrogantes. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes. Deus está te olhando, meu irmão. Deus está te olhando, minha irmã. Deus está vendo o que você está passando. Deus sabe da sua situação. E a sua atitude deve ser essa: se colocar debaixo da sua potente mão, se humilhar, ser dependente dEle, ser submisso a Ele, praticar e viver a vontade que o Senhor requer para a sua vida. O Senhor está observando você, o Senhor está te olhando. O salmista Davi escreve isso no Salmo 138 e versículo de número 6. Embora ele esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes. Então você pode ter certeza que sobre a sua vida, se você se coloca debaixo da potente mão do Senhor, se humilhando a cada dia, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te exaltar. A Bíblia ainda diz em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 8, a palavra de Deus diz assim: e achado a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Que é o maior exemplo de submissão? Jesus Cristo, cumprindo o propósito de Deus. A Bíblia diz que achado-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Jesus é a nossa reverência, Jesus é o nosso exemplo. Se Jesus propriamente, quando esteve aqui exercendo o seu ministério, ele se colocou debaixo da potente mão de Deus, ele cumpriu o propósito do Senhor, todos nós também precisamos ter isso como um parâmetro para ter sucesso na nossa vida. Se lance diante do Senhor, não tenha vergonha às vezes de chegar na sua casa, dobrar o seu joelho, chorar às vezes na presença do Senhor, se dispor de qualquer vaidade, de qualquer vanglória, de qualquer orgulho, se humilhar diante do Senhor e dizer para o Senhor que Ele é o Deus que governa a sua vida, que você é dependente dEle, que você está submisso a Ele, que você está se sujeitando a Ele. Deus vai ouvir o seu clamor, Deus vai ouvir a sua oração, Deus vai manifestar a sua graça sobre a sua vida. Primeira atitude para ter sucesso: se humilhar diante do Senhor. Se é uma condicional, você pode como não pode, mas o Senhor deixa esse conselho através da palavra dele. Se o meu povo se humilhar, é a primeira atitude. E aí complementa dizendo: se o meu povo se humilhar e orar. Orar também é uma outra condição
para termos sucesso na nossa vida. Nós vivemos uma era, nós vivemos uma época, nós vivemos um momento como igreja, que as pessoas já não têm mais o hábito de orar, mas nós não podemos perder a essência da oração na nossa vida. Nós não podemos deixar de falar com Deus, nós não podemos deixar de conversar com Deus, nós não podemos deixar de nos lançar diante do Senhor em oração. Essa igreja tem procurado buscar a presença de Deus. Nós temos um culto de oração aqui toda terça-feira, das 19h30 às 20h30, na responsabilidade do pastor Wellington e do diácono Flávio. Você é convidado a se lançar em oração ao Senhor. Pastor, mas eu não posso ir na terça-feira. Ore em casa, mas não deixe de orar. Nós temos um trabalho aqui que está sendo lançado pelo Ministério Feminino dessa igreja. As irmãs estão aqui orando, estarão aqui orando às segundas-feiras, será anunciado, será divulgado. Você, minha irmã, terá a oportunidade de ter o seu momento aqui buscando a Deus. Mas um conselho eu te dou nessa noite: não deixe de falar com Deus, não deixe de orar, não deixe de clamar. Se você quer ter sucesso na sua trajetória de vida cristã, se você quer ser abençoado, se você quer ter sucesso na sua caminhada, uma das condições é essa: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. A oração é fundamental para você ter vitória. Oração significa, dentro de um parâmetro bíblico, é um diálogo do crente para com Deus. Isso que significa que orar é basicamente falar com Deus. Se Deus fala conosco através das suas escrituras, através da sua palavra, como está sendo mencionado nessa noite, nós falamos com Deus através da oração. E como você vai ser íntimo de Deus? Se você não fala com Deus, se você não ora, se você não busca a sua presença. Nós estamos vivendo uma época de guerra espiritual. O mundo está em guerra. Nós vemos as nações, uma guerreando contra a outra. E não é só essa guerra, não. Existe uma guerra espiritual também. O inferno luta contra a nossa vida. O inferno luta contra a nossa postura, a nossa conduta cristã. O diabo luta para tentar nos desanimar, para tentar nos enfraquecer, e para isso nós precisamos viver uma vida de oração. Nós vivemos numa época tão turbulenta no nosso país, nós precisamos orar, nós precisamos clamar. Tem coisas que só se resolve através da oração. Às vezes nem através do diálogo se resolve, mas se resolve através da oração. Então, por isso é necessário a igreja, de uma forma coletiva, de uma forma individual, orar. Você quer ter sucesso na sua vida pessoal? Ora. A igreja quer ter sucesso de uma forma em geral? Ora. Toda igreja que ora coletivamente e individualmente é uma igreja que tem sucesso. A presença de Deus se faz no nosso meio, Deus se manifesta, Deus se revela, Deus trabalha, Deus dá vitória, Deus abre porta, Deus se manifesta de uma forma tremenda quando a igreja ora, quando a igreja busca a sua presença. Existem 3 formas que nos conduzimos em oração ao Senhor. Existem as orações de petição, existem as orações que são feitas como forma de agradecimento ao Senhor, e existem também as orações que são feitas como forma de adoração. Normalmente são 3 formas que nos conduzimos através da nossa oração. Primeiramente, a Bíblia nos induz a nós entrarmos na presença do Senhor em oração, adorando a Ele, depois agradecendo a Ele, e se necessário for, apresentando também as nossas necessidades ao Senhor. Eu não sei para que você veio, mas existe um corinho que diz: eu vim para adorar a Deus. E nessa noite você tem a oportunidade de adorar a Deus. Nessa noite você tem a oportunidade de louvar o Senhor. Nessa noite você tem a oportunidade de falar com o Senhor. E se faz muito necessário nós orarmos, nós falarmos com Deus, nós mantermos uma comunhão com o Senhor através da oração. A oração te levará a adorar a Deus, a oração te levará a agradecer ao Senhor,
e a oração também te proporcionará a condição de colocar as suas necessidades diante do Senhor, fazendo a sua petição, colocando as suas dificuldades diante do Senhor. É muito comum, às vezes, uma pessoa que está passando por uma luta, por uma aflição, por um momento de dificuldade na sua vida, às vezes procurar se desabafar com alguém, conversar, apresentar, às vezes, aquela dificuldade que ela está vivendo. Às vezes é importante você conversar com alguém, mas mais importante do que isso é você conversar primeiramente com Deus. Leva as suas orações ao Senhor, leva as suas petições ao Senhor, apresenta-se diante de Deus, falando com o Senhor das suas questões, das suas necessidades. Talvez você pergunte, mas Deus não sabe da minha dificuldade. Deus sabe, Deus conhece, mas Deus quer que você fale com Ele, Deus quer que você ore, Deus quer que você busque a Ele. Jeremias capítulo 29, versículo 12 diz: então me invocareis, ireis e orareis assim, e eu vos ouvirei. A palavra de Deus garante que o Senhor ouvirá a nossa oração. A sua oração não é em vão. Daniel orou por um determinado tempo, e a Bíblia diz que desde o início da oração de Daniel, a sua oração já estava sendo ouvida. Talvez Deus não te respondeu ainda porque não é o tempo, mas você pode ter certeza que Deus está ouvindo as suas orações. Às vezes você tem orado por uma finalidade, por uma causa, para ter sucesso na sua vida, às vezes não obteve ainda a resposta, mas aguarda um pouquinho, persevera em oração, persevera, não desista, continue orando, continue pedindo a Deus, que Deus vai ouvir a sua oração. Se o meu povo, isso cabe a mim, cabe a você, o Senhor dá essa possibilidade, é você e eu que nos escolhemos, buscar ao Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, em primeiro lugar, se humilhar, em segundo lugar, orar, em terceiro lugar, buscar. É uma outra condição para termos sucesso também na nossa vida, na nossa trajetória, buscar ao Senhor. Buscar é diferente às vezes de orar. Há uma diferença entre orar e buscar. Buscar ao Senhor significa buscar a sua presença, clamar pela sua presença. Eu não sei se você tem buscado a Deus, eu não sei se você tem clamado ao Senhor para que Ele esteja presente na sua vida, mas se você quer ter uma vida de sucesso, você deve buscar a presença do Senhor na sua vida. Você deve buscar com todas as suas forças, e um dos caminhos para você ter a presença do Senhor na sua vida é a oração, que acabamos de falar. É a fidelidade, é você se manter na presença dEle, buscando a Ele constantemente, através de um culto de adoração, um culto de louvor. Hoje fizemos a introdução do nosso culto de aproximadamente 45 minutos de adoração. Entre esse período tivemos alguns anúncios, mas uma boa parte desse período foi adoração. E agora estamos aqui ouvindo a palavra e meditando na palavra e nos atendo à palavra. Estamos buscando a Deus. E a Bíblia diz que para nós termos sucesso, nós precisamos buscar o Senhor. Isaías 55, versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A cada momento que você buscar a presença de Deus, Deus vai se manifestar na sua vida. Deus vai te responder, Deus vai te ouvir, e você vai receber a presença dEle na sua vida. A Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11, buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Se faz necessário a gente buscar o Senhor em todo tempo. Se faz necessário a gente buscar o Senhor continuamente. Se faz necessário, irmãos, a gente buscar a Deus. Nunca houve um tempo em que a igreja precisou buscar tanto a Deus como esse tempo que nós estamos vivendo. Tantas pessoas estão amarguradas, tantas pessoas estão abatidas, tantas pessoas estão tristes, tantas pessoas estão desesperançosas, e a igreja tem que buscar a Deus.
Nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos ter uma comunhão com o Senhor. Nós precisamos estar perto do Senhor. Então, se você quer ter uma vida de sucesso, eis aí algumas condições. Primeiro, se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar pela presença de Deus na sua vida. E quarto, a Bíblia diz, e se converter dos seus maus caminhos. Faz-se necessário, irmãos, nós fazermos uma análise da nossa vida. Deus conhece cada um de nós. Deus conhece quais são as nossas palavras, do levantar até o deitar. Deus sabe quais são os sentimentos que são gerados no nosso coração. Deus sabe qual é a nossa conduta no dia a dia. Ser cristão dentro da igreja é uma bênção, mas precisamos também ser um exemplo do portão da igreja para fora. E aí, cabe uma análise própria, não sou eu e muito menos a Bíblia diz que eu tenho direito de julgar alguém. Me cabe como pastor aplicar a palavra de Deus, mas é você que tem que se examinar a si próprio. Você que tem que observar se a sua conduta, se a sua vida cristã está condizente com a palavra de Deus. E é muito importante na nossa trajetória de vida cristã, a gente sempre ser informado e ser instruído de que nós precisamos andar à luz da palavra de Deus, seguir os mandamentos que Jesus nos deixou, seguir aquilo que a Bíblia Sagrada nos orienta. Viver uma vida de exemplo, não só dentro, mas fora da igreja também. Pastor, existem áreas da minha vida que eu preciso me tratar. Aí existe a condição que o Senhor colocou para você ser bem-sucedido. Se converter. Converter significa, em hebraico, a palavra suv, e muitas vezes é traduzida por conversão. Ela tem um significado muito prático, tem a ver com o caminho, e entre outras coisas, significa mudar de rota, voltar, convergir, reverter. Converter nada mais é do que às vezes você está numa trajetória, você está em um caminho, e às vezes você muda a direção daquele caminho. Você converte. Você está indo para lá e você está vendo, não, esse caminho está errado, eu preciso voltar. É isso que é conversão, irmão. Às vezes você está vivendo de uma forma que você precisa mudar. Você precisa convergir. E isso quem vai fazer é você próprio. O Senhor vai te orientar, o Senhor vai te instruir. Se você precisar de algum conselho, a sua igreja está à sua disposição também. Mas o Espírito Santo é aquele que converte, que ensina, que orienta, que instrui a forma que nós devemos andar. Se você às vezes tem a prática de viver igual o mundo vive, Ele próprio vai te dizer, não ande dessa forma, porque você é a luz do mundo, você é o sal da terra, você é uma referência para muitas pessoas terem um encontro com Cristo. É Ele que vai te mostrar, é Ele que vai te dizer. A palavra de Deus está à sua disposição. Qualquer dúvida, nós estamos aqui para esclarecer também o que é certo, o que é errado, à luz da Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia diz que essa é uma condicional, é uma condição para nós sermos bem-sucedidos. Se houver alguma necessidade de conversão na nossa vida, nós devemos converger, nós devemos mudar a trajetória de vida. Ainda há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ainda há tempo de mudança, ainda há tempo de conversão. Você pode analisar a sua vida e ver se existe alguma coisa contraditória à vontade de Deus. Se você pratica, às vezes, aquilo que não está de acordo com o que o Senhor quer, você pode se converter. Você pode mudar essa rota. Você pode mudar esse caminho. Uma coisa eu posso te dizer, meu irmão. Nós não entramos dentro do âmbito de fanatismo. Mas eu te digo que não é de qualquer maneira que a gente vai chegar no céu.
Não é vivendo como o mundo vive que a gente vai chegar no céu. Não é praticando o que o mundo pratica que a gente vai chegar no céu. Senão nós estaríamos perdendo tempo dentro da igreja. Mas nós precisamos viver uma conduta. Nada que você não possa suportar. Jesus disse que o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Ele dá condição de nós caminharmos. Ele dá condição de nós nos mantermos fiéis a Ele. Só não se mantém fiel, às vezes, quem não quer se manter. Mas Ele dá essa possibilidade. Como foi dito aqui essa semana pelo pastor Wellington, à luz da Bíblia Sagrada, a necessidade da gente manter uma conduta diante de Deus. Você quer ser bem-sucedido? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ainda declara que tem caminhos que são maus para a nossa vida. Então, a gente não deve seguir esse caminho. Ainda há tempo, ainda há esperança da gente mudar essa trajetória de vida. A Bíblia diz assim, 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 9, a parte B, fala sobre a graça do Senhor, e ela diz assim: porque o Senhor, o vosso Deus, é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a Ele. Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de piedoso, desde que se convertermos a Ele. Não adianta a gente querer viver na prática, a gente tem que mudar, tem que tomar uma outra direção, tem que tomar um outro caminho, e vamos ser alcançados pela graça de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 3, versículo 19, o Senhor diz dessa forma: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Se houver conversão, a presença do Senhor se manifesta sobre a nossa vida. Davi, depois de pecar, depois de errar, ele pediu ao Senhor que não retirasse dele o seu espírito, a sua presença. Davi tinha consciência de que em dado momento que ele tinha praticado aquilo que era inconveniente ao Senhor, Deus tinha se retirado de sobre a vida dele. E ele clama como um ato de conversão, querendo mudar a rota do caminho da sua vida. Faz-se necessária a conversão diante de quadros que às vezes estão estabelecidos na nossa vida. Mas isso só quem pode analisar e julgar é você próprio. Você tem consciência da sua vida, daquilo que você pratica. Se você está em plena comunhão com o Senhor, se a sua vida está pautada e regrada nos firmamentos, nos fundamentos do Senhor, você não tem do que se converger. Mas se há alguma necessidade, irmãos, ninguém aqui é perfeito. E eis o momento de converger-se. Tanto eu como você. Nenhum de nós estamos sujeitos a não errar, a não pecar. Mas a Bíblia diz, se nós pecarmos, nós temos um advogado que está à destra de Deus, intercedendo por nós. Desde que tomemos essa atitude de converger, de mudar. Não adianta a gente pedir perdão e seguir no mesmo caminho. A gente tem que pedir perdão e voltar por um outro caminho, que é o caminho certo. Então, essas são as condições para ter uma vida bem-sucedida, baseado nesse texto da palavra de Deus. Primeiro, se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar. E quarto, se converter. Aí você sabe o que a Bíblia fala? Deus oferece 3 bênçãos, 3 garantias para cada um de nós. O texto que nós lemos diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor diz assim, em primeiro lugar, eu ouvirei. Primeiro benefício que Deus oferece, depois de obtermos as condições para sermos bem-sucedidos,
é a garantia de sermos ouvidos por Ele. Você quer um benefício maior do que esse? Você quer ver? Amanhã pela manhã, se você for na prefeitura da nossa cidade e precisar falar com o senhor excelentíssimo prefeito da nossa cidade, você vai ter que passar por um processo. É um protocolo normal. Prefeito da nossa cidade. Agora você imagina o Deus eterno, Criador dos céus e do universo. Você tem livre acesso a Ele se você viver uma vida e seguir essas condições para ser bem-sucedido. Você pode falar com Ele a qualquer momento. E não é só falar não, você vai ter a garantia de ser ouvido por Ele. Você vai chegar na sua casa hoje à noite, vai dobrar o seu joelho, vai falar e Ele vai te ouvir. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, em primeiro lugar, eu ouvirei. O Senhor diz que vai te ouvir. Imagina só, você ter essa garantia do Deus Criador dos céus e da terra. Se para você ser ouvido por uma autoridade, você tem que passar por uma série de protocolos, tem que marcar um dia. Deus não tem nada disso. E Ele é muito maior, com todo respeito a qualquer autoridade instituída na nossa terra, que deve ser respeitado por cada um de nós. Mas Ele é o Deus supremo, Criador de todas as coisas. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, versículo 12, então me invocareis, orareis a mim e eu vos ouvirei. O Senhor declara que Ele vai nos ouvir. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 15, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Irmão, você já imaginou isso? Se você sabe que o Senhor ouve tudo o que você está pedindo, se for de acordo com a sua vontade, você pode ter certeza que você vai alcançar. É por isso que a gente sempre instrui a ser perseverante em oração. Não abandone, persista, porque Deus está ouvindo a sua oração e na hora certa, Deus vai te responder. O Senhor garante que Ele nos ouvirá, se tivermos as atitudes e as condições que Ele requer, à luz desse texto da palavra de Deus. O Senhor garante que Ele nos ouvirá, e ainda mais, irmãos, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei e perdoarei. Você tem uma garantia, meu irmão. Talvez você se sente em algum momento, diante de circunstâncias da sua vida, culpado. O Senhor declara, se você andar dentro das suas condições, há um perdão sobre a sua vida. O Senhor diz isso claramente. O Salmo 86, versículo 5 diz assim, pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. O Senhor é bom, o Senhor está pronto a te perdoar. Mesmo que o adversário esteja te acusando, mesmo que o adversário esteja apontando os seus defeitos, mesmo que o adversário esteja apontando os seus pecados, se você se humilhar, orar, buscar, se converter, o Senhor vai te ouvir e o Senhor vai te perdoar. 2 Crônicas, capítulo 30, o versículo 9, a parte B diz assim, porque o Senhor, o vosso Deus, é piedoso e misericordioso, não desviará de vós o seu rosto, se converterdes a Ele. Mais uma vez o Senhor frisa sobre a conversão, sobre a mudança, sobre a transformação. Se converterdes ao Senhor, o vosso Deus é piedoso
Ele é misericordioso, Ele jamais vai deixar de olhar para você. O Senhor garante que se tivermos e tomarmos as condições que Ele requer, que esse texto nos orienta, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos perdoar. E Ele vai também nos sarar. Eu quero convidar o Ministério de Louvor, que vai estar adorando a Deus no término deste culto. Enquanto eles se preparam, quero falar brevemente sobre esse último favor, sobre essa última garantia que o Senhor deixa para aqueles que se humilharem, para aqueles que orarem, para aqueles que buscarem, para aqueles que se converterem. O Senhor disse que Ele vai ouvir, o Senhor disse que Ele vai perdoar, e o Senhor disse também que Ele vai sarar. Existem pessoas que vivem com uma ferida aberta, às vezes no seu coração, por determinadas circunstâncias, determinadas situações, e às vezes até mesmo por determinadas práticas. Mas o Senhor diz, meu irmão, se você se humilhar, se você orar, se você buscar, se você se converter, Ele vai te sarar. O Senhor está aqui nesta noite para sarar aqueles que têm feridas abertas nas suas vidas. O Senhor está apto a sarar as suas feridas. O Salmo 107, versículo 20 diz assim: enviou a palavra e os sarou. Por mais simples que seja, a palavra que está sendo aplicada aqui, a palavra que está sendo pregada aqui nessa noite, ela tem poder de sarar as feridas. Não sei como você está, mas você pode se examinar a si mesmo nessa noite. Se existe alguma ferida, o Senhor está aqui para sarar as suas feridas. O Senhor está pronto a sarar as suas feridas através da sua palavra que foi aplicada aqui nesta noite. A Bíblia diz no Salmo 147, versículo 3, sara os quebrantados de coração e liga-lhe as feridas. A Bíblia diz em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e sarareis, e crescereis como bezerros do cevadouro. Deus tem uma promessa de te sarar nessa noite. Deus tem uma promessa de te curar nessa noite. Deus tem uma promessa de cuidar de você nessa noite. Não sei como você entrou aqui, mas gostaria muito que você ficasse de pé nesse momento, fechasse os seus olhos e simplesmente adorasse a Deus nessa noite. Se você não tiver condições de cantar junto com o Ministério de Louvor, simplesmente ouça o louvor que vai ser impetrado neste momento de adoração ao Senhor. Eu não preparei nenhum